Você já se perguntou por que algumas coisas acontecem de maneira tão inexplicável em sua vida? Talvez você esteja vivendo agora um momento onde tudo parece estar fora do lugar. As dúvidas surgem. Por que isso está acontecendo comigo? Ou será que há algum propósito nisso tudo? Essa sensação de estar perdido é humana, mas aqui está algo que você precisa lembrar. Deus nunca perde o controle. Ele conhece cada detalhe da sua vida, desde as suas alegrias até as suas lágrimas. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando por você. Jeremias 29:11 nos diz: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando tudo parece sem sentido, Deus tem um propósito maior. Hoje vamos mergulhar juntos na palavra e explorar como confiar no plano de Deus em meio aos desafios. Fique comigo até o final, porque esta mensagem pode mudar sua visão sobre os problemas e te ajudar a renovar sua fé. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal, e eu te convido a declarar com fé: eu confio que Deus tem um propósito maior para minha vida. Escreva isso nos comentários e deixe Deus trabalhar em seu coração. Você já percebeu como, em meio ao caos, Deus realiza suas maiores obras? Quando enfrentamos dificuldades, é natural pensarmos que estamos sozinhos, que tudo está fora de controle, ou até mesmo que Deus nos abandonou. Mas deixe-me te lembrar de algo poderoso. O caos é muitas vezes o cenário perfeito para Deus agir de forma extraordinária. Pense na história de José, no Antigo Testamento. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado na prisão. Durante anos, parecia que sua vida era uma sequência interminável de sofrimentos e derrotas. Mas o que parecia ser o fundo do poço era, na verdade, parte de um plano divino. Quando José foi colocado como governador do Egito, ele percebeu que todos os anos de dor e injustiça não foram em vão. Ele reconheceu o propósito de Deus ao dizer aos seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. José foi usado para salvar não apenas sua família, mas toda uma nação durante um período de fome devastadora. Talvez você esteja passando por uma situação que parece insuportável. Talvez você esteja se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Como algo de bom pode sair disso? Quero te lembrar que Deus é especialista em transformar tragédias em triunfos. Ele pega os pedaços do caos e os usa para criar algo belo e significativo. Imagine uma tempestade. Para nós é um momento de destruição e medo, mas para a natureza é uma oportunidade de renovação. As águas da chuva irrigam a terra, os ventos carregam sementes para novos lugares, e a vida floresce novamente. Assim também é o caos em nossas vidas. Ele pode parecer destrutivo no momento, mas Deus o usa para nos transformar e renovar. Agora, quero que você reflita. Quais situações na minha vida Deus pode estar usando para algo maior? Pode ser uma porta fechada, um relacionamento que não deu certo, uma oportunidade perdida ou até mesmo um período de sofrimento intenso. O que hoje parece ser uma perda pode, no futuro, ser o início de uma grande vitória. Talvez você tenha dúvidas sobre o que Deus está fazendo. Quero te dizer que essas dúvidas são humanas, mas não limite o poder de Deus com o seu entendimento limitado. Isaías 55:8 e 9 nos lembra: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Confie no Deus que transforma luto em alegria, desespero em esperança e fracassos em testemunhos de vitória. Sua situação atual pode ser difícil, mas não é o final. Deus ainda está escrevendo a sua história. Se essa mensagem está tocando seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e transformação. Declare nos comentários: Deus está no controle do meu caos. Nossa visão é limitada. Muitas vezes é como se estivéssemos olhando para a vida através de um pequeno buraco, tentando decifrar o que está além. Tudo parece confuso, desconectado, sem sentido. Mas Deus não vê apenas uma parte. Ele vê o todo. Ele é o grande artista que está pintando o quadro da sua vida, e cada pincelada, até aquelas que parecem erradas, tem um propósito.
Você já viu uma pintura de perto, quando ela ainda está sendo criada? As cores parecem bagunçadas, os traços não têm lógica, e o resultado final é impossível de imaginar. Mas, quando o artista termina a obra e você dá um passo para trás, a beleza se revela. Assim é com Deus. Ele vê o que nós não conseguimos ver. Ele sabe como cada detalhe, cada momento difícil, cada lágrima, cada conquista, se encaixa em um plano perfeito. Romanos 8:28 nos lembra de uma verdade profunda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que Deus não desperdiça nada em nossa vida. Mesmo os momentos de dor, confusão e fracasso são usados para o nosso bem. É claro que, no momento, pode ser difícil acreditar nisso. Quando estamos no meio de uma crise, queremos respostas imediatas. Queremos entender, mas Deus nos chama a confiar, mesmo sem enxergar a imagem completa. Pense em um quebra-cabeça com milhares de peças. Quando começamos a montá-lo, muitas partes parecem não se encaixar. Algumas peças são escuras, outras não fazem sentido sozinhas. Mas com o tempo, as peças se unem e a imagem final surge. Deus está organizando o quebra-cabeça da sua vida. As partes que hoje parecem confusas ou sem propósito são exatamente aquelas que, no futuro, trarão sentido ao todo. Vou te dar um exemplo. Imagine um atraso inesperado no seu dia. Pode parecer irritante ou até frustrante, mas e se aquele atraso fosse a forma de Deus te proteger de algo maior? Já aconteceu com você de perceber, depois de um tempo, que algo aparentemente negativo trouxe um grande livramento ou oportunidade? Isso não é coincidência. É Deus agindo nos bastidores. Quero que você reflita. Eu confio que Deus está vendo o todo enquanto eu vejo apenas uma parte? Muitas vezes nos prendemos ao que não entendemos. Queremos respostas rápidas. Mas a verdade é que a confiança em Deus exige paciência e fé. Ele sabe o que está fazendo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que confiaram em Deus, mesmo sem entender o plano. Pense em Abraão, que foi chamado para sair da sua terra sem saber para onde iria. Ou em Noé, que foi instruído a construir uma arca antes mesmo de haver sinais de chuva. Eles não tinham todas as respostas, mas confiaram no Deus que via o quadro completo. Se você acredita que Deus está trabalhando na sua vida, mesmo quando você não percebe, declare agora: eu confio que Deus está no controle da minha vida. Diga em voz alta, onde você estiver. Essa declaração é um passo de fé, uma forma de reafirmar sua confiança no Deus que nunca erra. Talvez você esteja enfrentando algo hoje que parece injusto ou sem sentido. Pode ser uma perda, um fracasso, um momento de espera ou uma porta fechada. Mas saiba disso. Deus está usando tudo isso para moldar você, para fortalecer sua fé e para te levar a um lugar que você nem consegue imaginar. Confie nele. Ele nunca falha. Lembre-se, a sua visão é limitada, mas a visão de Deus é infinita. Ele já viu o final da sua história e ela é para o seu bem. Continue confiando, mesmo sem entender. No tempo certo, o quadro completo será revelado e você verá que tudo, absolutamente tudo, teve um propósito. Ninguém gosta de sofrer. É natural querer evitar a dor, fugir dos desafios e buscar conforto. Mas a verdade é que o sofrimento, por mais difícil que seja, pode ser uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para transformar nossas vidas. É nos momentos difíceis que aprendemos as lições mais profundas e desenvolvemos um caráter mais forte, que nos prepara para os desafios futuros e nos aproxima de Deus. A história de Jó é uma das mais marcantes da Bíblia nesse aspecto. Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Mas, mesmo assim, ele enfrentou perdas devastadoras. Ele perdeu seus bens, sua saúde e, tragicamente, sua família. Durante todo esse período, Jó sofreu intensamente, questionou, buscou respostas e enfrentou a incompreensão daqueles que estavam ao seu redor. Mas, mesmo diante de tamanha dor, Jó nunca abandonou sua fé. No momento de maior revelação, ele declarou: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. Essa declaração é poderosa porque mostra que o sofrimento o levou a uma compreensão mais profunda de quem Deus realmente é.
A dor de Jó não foi em vão. Deus restaurou tudo o que ele havia perdido, em dobro. Mas, mais importante, Jó saiu daquela experiência com um coração transformado e uma fé inabalável. Agora, pare por um momento e reflita. Quais dores em minha vida Deus pode estar usando para moldar o meu caráter e fortalecer a minha fé? Talvez você esteja enfrentando algo que parece impossível de suportar. Quero te lembrar que Deus nunca permite que carreguemos algo além das nossas forças. Ele sempre está ao nosso lado, usando cada lágrima, cada perda e cada silêncio para construir algo muito maior em nós. Romanos 5, 3 e 4 nos ensina: a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Isso significa que, em meio ao sofrimento, Deus está nos ensinando a ser resilientes, a confiar nele e a desenvolver uma esperança viva, que não depende das circunstâncias ao nosso redor. A dor também nos aproxima de Deus. É nos momentos em que tudo parece perdido que nossos corações se tornam mais sensíveis à voz do Senhor. Salmos 34, 18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito abatido. Quando nos sentimos fracos, desamparados e quebrados, Deus se revela como nosso refúgio e força. Além disso, o sofrimento nos ensina a compaixão. Ao passarmos por desafios, nos tornamos mais sensíveis à dor dos outros. Um coração que já enfrentou a dor é um coração mais apto a estender a mão, a consolar e a carregar os fardos daqueles que também estão sofrendo. Deus usa nossas experiências de dor para nos transformar em instrumentos de amor e empatia. Você já parou para pensar que a sua dor de hoje pode se tornar o testemunho que ajudará outras pessoas amanhã? Assim como Jó, você pode sair dessa situação mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus. O que parece um fim agora pode ser o começo de algo grandioso que Deus está preparando para a sua vida. Se você está enfrentando um momento difícil, quero te convidar a fazer mais uma declaração de fé. Eu creio que Deus está usando minha dor para um propósito maior. Diga isso com convicção, porque Deus nunca desperdiça nossas dores. Lembre-se, o sofrimento nunca é o destino final. Ele é um caminho, uma fase que Deus usa para nos levar a um lugar de vitória, paz e propósito. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Ele está moldando você para algo maior. Vivemos em uma época onde tudo parece girar em torno do imediatismo. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas e resultados imediatos. Basta apertar um botão, fazer um pedido ou acessar uma informação para termos o que queremos. Mas o tempo de Deus não opera como o tempo humano. Ele tem um ritmo perfeito, baseado em sabedoria infinita e conhecimento absoluto. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 3, 1. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que cada coisa acontece no momento certo. E esse momento é determinado por Deus, que conhece o início, o meio e o fim da nossa jornada. Pense na semente que é plantada. Aos olhos humanos, parece que nada está acontecendo enquanto ela está debaixo da terra. Mas, na verdade, as raízes estão crescendo, se aprofundando e se fortalecendo. Esse processo invisível é essencial para que, no momento certo, a semente brote, cresça e produza frutos. Assim também é o tempo de Deus em nossas vidas. Enquanto esperamos, Ele está nos moldando, trabalhando em nosso interior e nos preparando para o que está por vir. A espera, muitas vezes, é interpretada como um período de inatividade. Mas, na perspectiva de Deus, é um tempo de preparação. É nesse período que aprendemos a confiar, a depender completamente dele e a desenvolver paciência. Deus usa a espera para fortalecer nossa fé e moldar nosso caráter. Veja o exemplo de Abraão. Ele recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, mas precisou esperar anos até que essa promessa começasse a se cumprir com o nascimento de Isaque. Durante essa espera, Abraão teve que aprender a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Em Hebreus 6, 15, lemos: E assim, esperando com paciência, Abraão alcançou a promessa. E você? O que você está esperando hoje? Uma porta que ainda não se abriu? Uma cura que parece estar demorando? Uma resposta que parece tardar? Saiba que Deus está trabalhando.
mesmo quando você não consegue ver. O tempo dele é perfeito e ele nunca chega atrasado. Enquanto esperamos, é comum enfrentarmos dúvidas. Podemos nos perguntar: por que Deus ainda não respondeu? Ou, será que ele se esqueceu de mim? Mas a verdade é que Deus está tão atento aos detalhes da nossa vida que nada passa despercebido. Ele conhece o momento exato em que você estará pronto para receber aquilo que está pedindo. A espera também nos ensina a alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. Às vezes, pedimos coisas que não estão em conformidade com o plano dele. E a espera nos dá tempo para refletir, ajustar nossas prioridades e entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Pense na história de José, que esperou anos até que o plano de Deus se revelasse por completo. Durante esse tempo, ele enfrentou desafios, injustiças e privações. Mas, no final, ele foi colocado no lugar certo, na hora certa, para cumprir o propósito de Deus. José reconheceu isso ao dizer: Deus transformou em bem o que vocês planejaram para o mal. Gênesis 50, 20. Se você está em um período de espera, quero te encorajar a confiar que Deus está usando esse tempo para te preparar para algo muito maior. Diga com fé: eu confio no tempo perfeito de Deus para minha vida. Reflita sobre isso. Enquanto você espera, como Deus está trabalhando em seu coração? Como Ele está moldando o seu caráter e te preparando para as promessas que Ele tem para você? Lembre-se, esperar em Deus não é perder tempo, é investir em fé e crescimento. No momento certo, você verá que a espera valeu a pena. Confie que Deus está no controle e que no tempo dele, todas as coisas se alinharão perfeitamente. Deus está nos detalhes. Ele se importa com cada momento, cada decisão e até mesmo com os eventos que parecem insignificantes em nossa vida. Às vezes estamos tão focados em grandes objetivos ou resultados que negligenciamos os pequenos passos, mas Deus não desperdiça nada. Ele usa até os menores acontecimentos para realizar seus propósitos. Um exemplo poderoso disso está na história de Moisés. Quando bebê, ele foi colocado por sua mãe em um cesto no rio Nilo para escapar de um decreto que ordenava a morte de todos os meninos hebreus. Aquele ato de desespero parecia ser uma última tentativa de salvar a vida de Moisés. Porém, o que parecia pequeno e frágil, um cesto flutuando no rio, foi a peça inicial de um plano divino gigantesco. Moisés foi encontrado pela filha do faraó e criado no palácio como príncipe. Muitos anos depois, ele se tornou o líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão. Aquele simples cesto no rio não era apenas uma solução temporária. Era o começo de uma história que mudaria o destino de uma nação inteira. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você já subestimou os pequenos eventos do seu dia a dia? Talvez um encontro inesperado, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo um atraso tenham sido usados por Deus para redirecionar sua trajetória. O que parece ser insignificante pode ser a chave para algo muito maior que Deus está preparando. Provérbios 16, 9 nos diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que, enquanto tentamos traçar grandes planos, Deus está nos guiando nos detalhes. Ele organiza cada passo, cada circunstância e até mesmo as aparentes coincidências para cumprir seus propósitos. A importância dos detalhes também aparece na história de Ruth. Ela era uma viúva estrangeira, sem perspectivas de futuro, mas decidiu permanecer ao lado de sua sogra, Noemi, em um gesto de fidelidade. Ao colher grãos em um campo, Ruth, por acaso, acabou trabalhando na plantação de Boaz, um parente que mais tarde se tornaria seu marido. Esse encontro casual, aparentemente irrelevante, foi parte do plano de Deus para incluir Ruth na linhagem de Jesus Cristo. Agora pense: quais pequenos detalhes em minha vida Deus pode estar usando para transformar minha história? Talvez seja uma oportunidade que você enxergou como insignificante, uma pessoa que entrou na sua vida de forma inesperada, ou até mesmo um momento de silêncio que parecia não ter propósito. Deus está sempre agindo, mesmo quando não conseguimos perceber. Ele usa os detalhes para nos moldar, para nos posicionar e para nos preparar. Nenhuma experiência, por menor que pareça, é desperdiçada nas mãos dele. Até os desafios que enfrentamos têm um significado maior no plano divino. Se você acredita que Deus está nos mínimos detalhes da sua vida, diga com fé:
Deus está cuidando até dos pequenos detalhes da minha vida. Lembre-se, assim como o cesto de Moisés ou os grãos que Ruth colheu, Deus pode estar usando algo aparentemente pequeno hoje para realizar algo grandioso amanhã. Confie nele. Os detalhes importam. Não deixe de se inscrever no canal e curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas a crerem nos propósitos de Deus. Confiar em Deus nem sempre é fácil, especialmente quando não entendemos o que Ele está fazendo. Provérbios 3:5 nos encoraja. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso significa entregar nossas preocupações e dúvidas a Deus, mesmo sem compreender os seus planos. É um ato de fé, mas também de descanso. Saber que Ele está no controle nos dá a paz que excede todo o entendimento. Se você acredita que Deus está agindo em sua vida, fale para você mesmo: eu confio no propósito de Deus para a minha vida, mesmo sem entender tudo. A dor, embora difícil de suportar, é uma das ferramentas mais eficazes que Deus usa para nos transformar. Não é fácil entender por que precisamos passar por certos desafios, mas lembre-se, Deus está mais interessado em quem estamos nos tornando do que em nos manter confortáveis. Romanos 5:3-4 diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança o caráter, e o caráter, a esperança. Isso significa que cada dificuldade é uma oportunidade para desenvolver uma força interior que nos aproxima de Deus. Pense na vida de Paulo. Ele enfrentou perseguições, prisões e até naufrágios. Mas, em meio a tudo isso, ele declarou: pois, quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Paulo compreendeu que, nas dificuldades, a graça de Deus se manifesta de forma ainda mais poderosa. Reflita: o que Deus está me ensinando através das dificuldades que estou enfrentando? Diga: eu estou sendo moldado para os planos de Deus. Quando Deus age em nossas vidas, Ele não o faz apenas para o nosso benefício. Ele nos transforma para que possamos ser luz na vida de outras pessoas. Assim como José e Jó, sua história pode ser um testemunho vivo da fidelidade e do poder de Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém compartilhar uma experiência de superação que renovou sua fé? Sua história pode fazer o mesmo por outros. Talvez o que você está enfrentando hoje seja exatamente o que alguém precisará ouvir amanhã para não desistir. Pense nisso. Como posso usar minha história para glorificar a Deus e ajudar outras pessoas? Declare nos comentários: eu quero que minha vida glorifique a Deus e abençoe outras pessoas. Deus é o autor da sua história. Ele está escrevendo um enredo único, cheio de desafios, mas também de vitórias. Por mais difícil que seja o capítulo que você está vivendo agora, lembre-se: Deus nunca escreve um final sem propósito. Salmos 37:5 nos encoraja. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isso significa que, quando entregamos nossas vidas a Deus, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle. Declare novamente com fé: eu confio que Deus tem um propósito maior para minha vida. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e transformação que vem de Deus. Shalom e até o próximo vídeo.